Nós estamos tentando fazer algo para trazer à memória das crianças uma coisa muito impactante. Então, a princípio, o que nós vamos fazer, eu e Jonatas, pastor Eliezer e o Jonatas, nós estaremos, na hora da peça, representando o pai e o filho. A peça que nós vamos fazer é como Deus formou a mãe, como houve formação da mãe. Então, nós sabemos que lá no Éden, no Jardim do Éden, quando Deus ele teve a atuação do Espírito Santo. Então, não tem o Espírito Santo aqui, mas o Espírito Santo é invisível, e você tem o Espírito Santo do teu lado, amém? Mas, a princípio, eu gosto sempre de pontuar, você veio de casa, amanhã passa o domingo, você tem que trabalhar, vai ter que pagar conta, você vai ter que enfrentar suas lutas, então eu tenho certeza que amanhã você vai precisar de uma palavra, e a peça é muito bom, mas é necessário a palavra. Já começou agora? Deixa eu esperar aqui. Eu pedi aqui meu filho, literalmente o Jonatas, né? A peça ainda não, é o Jonatas. Pedi meu filho, ele vai estar lendo, eu representando Deus, colocando óculos, não vai ficar muito bom, né? Tem mais coisa para entrar, né? Não? Então nós vamos ler a palavra de Deus agora, e depois nós queremos orar. Eu vou dizer para você, estou com o coração palpitando aqui, pregar desse jeito, foge muito, então não é fácil não, eu vou precisar depois que você esteja orando, para que nós possamos realmente passar para vocês a mensagem de Deus, porque nós não queremos passar somente a representação, mas a mensagem de Deus, amém? O texto de 2 Reis, capítulo 8, dos versos 1 ao verso 6. Esse texto conta uma história que é continuação de uma outra história. O texto de 2 Reis, capítulo 8, dos versos de 1 a 6. E falou Eliseu àquela mulher, cujo filho ele ressuscitara, dizendo: levanta-te e vai, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que ao fim dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, servo do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como ressuscitara a um morto, eis que a mulher cujo filho ressuscitara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei meu senhor, esta é a mulher, e este o seu filho a quem Eliseu ressuscitou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: faz-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia que deixou a terra até agora. Meu Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã que tu nos concede. Nós queremos nesse momento te pedir, ó Deus, que sejamos mais uma vez capacitados pelo Espírito Santo para trazer uma palavra rema à tua igreja. A tua igreja precisa do alimento, e nós entendemos que o alimento só vem pela tua palavra. Pai Santo, aqui nós temos mães, ó Deus, que têm pago o preço, mães que no passado pagaram o preço, mães que estão pagando o preço. Nós temos aqui mulheres, Senhor Deus, que estão aqui nesta manhã, Senhor, mas com o coração dolorido, ó Pai.
mulheres que estão vivendo, ó Pai, situações de enfermidade, situações de crise financeira, psicológica, mulheres que vieram aqui, Senhor, lutando contra uma depressão, mulheres que vieram aqui, ó Deus, lutando contra a falta de recursos financeiros, contra a traição, contra, ó Deus, o virar das costas do filho. Ó Pai Santo, eis aqui a tua igreja, eis aqui mulheres, ó Pai, que têm caminhado, têm andado, ó Deus, eis as sunamitas dos nossos dias. Fala aos nossos corações, precisamos ouvir a tua voz. E quando as crianças estiverem aqui, quando nós estivermos representando, ó Pai, Senhor, que consigamos tocar no coração dos pequeninos, com a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Essa é uma história, como disse aqui o Jonatas, uma continuação de quando a Bíblia fala que Eliseu, ele é usado por Deus para curar o filho de uma mulher. A Bíblia, nem nos primeiros capítulos de Reis, nem no capítulo 8, não narra o nome da mulher. E a primeira aplicação que eu tenho é essa. Tem gente que, porque eu não sei o nome, porque o nome não foi citado, Deus esqueceu de mim, Deus não me ama, e se sente magoado. A Bíblia diz que essa mulher, ela é usada por Deus, mas o nome não é citado. Diz que é uma mulher de Sunem, e nós chamamos da sunamita, porque ela morava nesse local. Observe que essa mulher, ela teve a sua vida preservada. A história começa muito interessante, quando Eliseu está passando de um lado para o outro, e a mulher, ela diz para o seu marido. Ela pede ao marido que crie um espaço, um quarto, para que fique ali o homem de Deus. E assim que o homem de Deus repousa ali, algumas coisas sucedem naquela família, e que chega a um ponto que o seu filho morre. E na morte do seu filho, a mulher que recebeu o homem de Deus na sua casa, questiona, como que isso pode acontecer tendo o homem de Deus na sua casa? E assim Eliseu pede para que a mulher saia, fica ele com a criança morta, com o filho morto, e ele, depois disso, ele ressuscita, pelo poder de Deus, ele ressuscita aquela criança. E ao ressuscitar aquela criança, a mulher vê o poder de Deus na vida do homem de Deus. E isso testifica que Eliseu era de fato um homem de Deus. Tanto que o rei depois, Geazi aparentemente era fofoqueiro, porque Geazi estava lá contando para o rei tudo o que Eliseu tinha feito. Mesmo leproso. E contava tudo o que Eliseu tinha feito. E uma das coisas que Eliseu estava contando aqui, que a gente leu no capítulo 8, que Geazi contou para o rei, foi que dos sinais miraculosos que Eliseu fez foi aquela ressurreição. E cabe dizer que é a primeira ressurreição que a gente encontra na Bíblia. Não havia até então nenhuma ressurreição na Bíblia. E aqui abre o poder de Deus para a ressurreição dos mortos. Eu acho interessante que quando Eliseu está contando, quando Geazi está contando para o rei o que Eliseu tinha feito, é como se eu e Jonas estivessem contando para a igreja o que Eliseu tinha feito. Naquele momento, a mulher levanta Geazi, olha para aquela mulher, vê aquela criança e fala: ó rei, aqui, essa mulher aqui, é essa mulher que Eliseu curou o filho dela. E esse menino que está aqui, ó rei, foi um menino curado pelo Eliseu. Então, aquilo foi tão impactante para o rei, aquilo foi tão impactante, porque aquela mulher estava ali porque ela havia obedecido. E outra coisa que vale ressaltar, que não teve momento melhor. Era justamente quando se estava testemunhando o milagre, a pessoa que recebeu aquele milagre entra pela porta naquele exato momento. Talvez se ela esperasse um pouco, viesse depois, o rei já tivesse esquecido da história, mas não. Quando a história estava sendo contada, a história viva entrou ali, e foi por isso que aquela mulher testificou do poder de Deus na vida do homem de Deus. Só abrir um parênteses aqui, você está vendo aqui o bigode dele, eu não tenho. Eu
o pai teria que ser mais paciente, mas aquele negócio, esse pelo aqui entrando no meu nariz, eu não aguentei não. Eu cortei, o meu bigode já está mais ou menos branco, eu falei, não, vou usar o bigode natural. Aquele é um momento muito importante, porque aquela mulher, ela recebe uma ordem, acha que o versículo, a ordem que Eliseu dá. Eliseu diz para aquela mulher, no capítulo 8, que fala assim, olha, agora você levanta e você vai morar na terra dos filisteus. Imagina, aquela mulher, ela era rica, ela era uma mulher de posse, porque quando ela vai falar com o marido, para fazer... Primeiro versículo, lê para mim. Primeiro versículo diz assim, falou Eliseu àquela mulher, cujo filho ele restaurara a vida, dizendo, levanta-te e vai com os da tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Então, observe, aquela mulher, ela não pensou, mas como é que eu vou deixar o meu consultório? Como é que eu vou deixar a minha oficina? Como é que eu vou deixar o meu emprego? Eu acabei de comprar uma televisão, eu pintei a casa agora. Como é que eu vou largar tudo? Como é que eu vou abandonar tudo? A Bíblia diz, na hora que ela ouviu a palavra, diz a Bíblia que Eliseu, profeta, e nós temos a palavra, que é profecia de Deus, palavra de Deus, e os profetas representavam a palavra de Deus. Então, Eliseu levanta para ela e diz assim, levanta-te e vai com a tua casa, com a tua parentela, vai com todo mundo. Para onde? Para a terra dos inimigos. Como ir para a terra dos filisteus? Quando você está indo para qualquer lugar, mas diante da orientação de Deus, não existe inimigo. Amém. Repita comigo, diante da orientação de Deus, não há inimigo. Não há inimigo. A Bíblia diz que ela se levantou e foi, largou tudo, abandonou tudo, deixou o seu escritório, deixou as suas posses, deixou os seus apartamentos, e foi embora. Então, diante da orientação de Deus, não há inimigo. E ela foi justamente para a terra dos filisteus. Porque ali, na terra onde ela estava, ia ter perda, ia ter uma crise. E é muito importante a gente lembrar que as crises e as perdas também podem estar dentro do plano de Deus. Isso faz parte da nossa vida. A perda, a crise, a angústia, ela faz parte do plano de Deus para a nossa vida. Havia um plano de Deus para que aquela mulher crescesse e que fosse testificado através dela o poder de Deus para o rei, para aquele que comandaria o povo de Deus. Obedeça então. A palavra é, levanta-te e vai com os da tua casa. Levanta-te, vai com os da tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Repita comigo, o Senhor chamou a fome. O Senhor chamou a fome. Muitas vezes a fome não é mandada pelo diabo, não. O Senhor quer retirar de nós algumas coisas. E nada melhor do que quando vem a crise. O Senhor permite que venham as lutas, para que o melhor de nossas vidas seja aprimorado. Amém, a luta vem. Amém. Então, se você está passando por luta, fome, doença, desemprego, isso, peça a Deus, Senhor, me ajude a passar por esse período. E foram 7 anos. Agora, no texto não diz, o Jonatas não leu, que quando acabou a fome, o Eliseu teve que ir lá chamar ela, teve? Não. Acabou a fome, ela se levantou e foi. O nome disso é restituição. Amém. Repita comigo, restituição. Restituição. Ela chegou para Eliseu e diz, restitui, canta um pedaço. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Foi isso que ela fez, era meu, eu larguei, eu deixei tudo por conta da palavra de Deus. Eu tenho muita dificuldade com missionários que ficam depois, Senhor, larguei tudo, lançando no rosto de Deus. Confia ou não confia?
Eu tenho que abrir mão, eu estou fazendo a vontade de Deus, então, eis que o Senhor me chama. Mãe, o preço é alto, mas o Senhor está contigo. Partindo aí para já as nossas conclusões, que o Espírito Santo está me olhando ali, ó. A gente percebe que essa mulher, ela não enfraqueceu na fé, porque ela podia também se acomodar. Ela foi para uma terra nova, 7 anos é tempo suficiente para você se adaptar, né? Ela se adaptou, ela se refez com a sua família e viveu como podia viver, mas ela não enfraqueceu essa fé. Ela sabia o lugar dela. O lugar dela não era ali, na terra dos filisteus. O lugar dela não era ali. E ela voltou. E quando ela volta, Deus não desampara aqueles que são fiéis à promessa. Quando ela volta, Deus mostra que Ele não ia desamparar, pelo contrário, Ele restituiu. E uma coisa interessante, Ele não restituiu só as terras, Ele restituiu até a renda que aquelas terras geraram, no tempo que ela não estava ali. Foi um pagamento retroativo. Não sei se a Bíblia já tinha precedente para isso, mas aqui foi um pagamento retroativo. Aqui a mulher percebeu o poder de Deus na restituição, porque ela foi fiel. Vale a pena ser fiel. Pedir aqui o Jonathan, desce aqui, eu quero que vire a câmera aqui para a gente, pode ser? Preste atenção, eu creio na restituição, não de maneira irresponsável. A câmera está virada para cá, para que você está em casa, toca para a gente, o pedaço restituir. Vê se está ligado. Eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas. Se você saiu de uma posição por conta de obediência, então eu quero convidar você. Agora, quando você que está em casa, pedir para virar a câmera para cá por conta disso, porque você que está em casa, eu quero que você escute bem. Vale a pena obedecer. Vale a pena obedecer. Que o Senhor possa falar ao teu coração nessa manhã, que vale a pena obedecer. Foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Gostaria de você que teve que... Fique de pé, igreja. Você que teve que pagar o preço por conta da sua maternidade, você que teve que abrir mão de algumas coisas em prol da sua família, você estava debaixo da palavra de Deus. A Bíblia diz que isso agrada a Deus. Deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Então, nessa manhã, eu quero convidar você, eu quero pedir a você, vale a pena obedecer, porque quando eu obedeço, a obediência é uma semeadura, e a restituição é certa. Repita comigo, a restituição é certa. Não por barganha, mas por obediência. A Bíblia diz que, ao invés de sacrifício, o Senhor quer... Ao invés de sacrifício, o Senhor quer? Obediência. Sacrifício não, eu quero antes de tudo, obediência. Pai Santo, eis aqui a tua igreja.
Eis aqui mulheres que tiveram que abrir mão, mulheres que estão aqui nessa manhã te pedindo: restitui-me, Senhor, restitui a alegria, restitui desejo, planos para o futuro, restitui, Senhor, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar.